João Maia lascou Walter Alves. Quem acompanha esse programa, a gente vinha dizendo dos bastidores, não vinha? Sexta-feira, a gente comentou isso. Não vinha dizendo dos bastidores aqui? Sexta-feira. Mas João Maia não só confirmou. João Maia, ele carimbou Valtinho com o que o PT anda falando de Valtinho, Luiz Henrique e Renato Bahia. E o que é que eu tenho dito aqui há vários dias? Que é honesto por parte da parte de Walter Alves não querer assumir o Estado, Luiz Henrique. Por vários motivos. Porque quando ele recebeu um estudo mostrando a situação do Rio Grande do Norte, ele ia assumir o governo do Estado, ou vai assumir o governo do Estado em abril, para não governar. Ele corre sérios riscos de em abril já não conseguir pagar o salário do funcionalismo. E isso é a morte para qualquer político. Ainda mais sendo um político filho do governador, que deixou a gestão mais bem avaliada na história, que é Garibaldo Filho, Luiz Henrique e Renato Bahia. Então, é honesto da parte de Walter criar essa crise para Fátima e dizendo assim: quando você foi fazer sua gestão, eu sendo vice-governador, você não me consultou. Você fez. E o Estado agora se encontra nessa forma. E eu não quero assumir essa bomba. Isso é honesto. Isso não é oportunismo. Isso é honesto. Mesmo assim, pessoas do PT entenderam a história ter vazado, ter começado a circular na imprensa, e Walter Alves ter começado a confirmar publicamente tudo como um gesto de traição, de ser uma pessoa inconfiável. E eu dizia aqui, a militância do PT está errando, porque Walter tem o direito. Ele não vai se suicidar. Você não pode obrigar ninguém a se suicidar, se matar politicamente, e é isso que o PT quer, com Walter assumindo o governo da forma que o governo está hoje. Ponto. Quando aparece um personagem político que apareceu, eu não sabia nem que João Maia estava vivo, porque lá no Congresso ninguém vê, não é? Não sabia nem que ele estava vivo, lá ninguém vê ele não. Mas ele apareceu e dá uma declaração dizendo que já teve várias reuniões, e ele diz mais assim: bora parar com esse negócio de querer esconder as coisas. Não foi isso? Resumindo assim, não temos tempo para isso. Assim, há uma negociação em aberto entre Walter Alves e Alisson, de Walter indicar o vice. E isso a gente já tinha dito aqui, não é novidade. Mas quando o João Maia disse que já aconteceu várias reuniões, aí, Luiz Henrique, a moeda vira. E aí o PT começa a ter razão de não confiar em Walter. E não é só o PT hoje de manhã que não está confiando em Walter. São várias pessoas que não estão confiando em Valtinho. Porque se ele tocou o barco com Alisson a este ponto de já estar praticamente definido que vai indicar o vice, que já aconteceram várias reuniões, ele esqueceu de combinar com várias pessoas que estão ao lado dele. Várias. Eu escutei muito isso ontem de tarde e escutei muito isso hoje de manhã. De prefeitos do MDB, de pessoas do MDB, que me falaram: não fui consultado, não fui sequer informado e não concordo. E não concordo. Ficou tão ruim para Valtinho, Luiz Henrique, e para Renato Bahia. Ficou tão ruim que ele se apressou em publicar no perfil dele, no Instagram, ontem de tarde, uma entrevista que ele concedeu em em Angicos, sábado, na sexta-feira de tarde. Ficou tão ruim para Valtinho a declaração de João Maia. Por exemplo, a declaração de João Maia pegou o presidente da Assembleia, Ezequiel Feira de surpresa. Ezequiel vive na política, sabe que tem conversas, mas não sabia que estava aprofundado desse tamanho. Pegou Ezequiel de surpresa. Luiz Henrique e Renato Bahia. Então ficou tão ruim que Valtinho correu para o seu Instagram, o seu perfil, e publicou uma entrevista
que concedeu nosso amigo Jarbas Rocha, lá em Agique, sexta. Grande Jarbas. E na entrevista, Valtinho dizia o quê? Ele, indiretamente, desmente João Maia. Na entrevista que ele publicou no perfil dele. Ele disse que vai ouvir, né, as bases. Por quê? Porque na entrevista ele diz: posso ser candidato a deputado estadual, vou consultar as bases, porque o MDB tem 42 prefeitos, tem 30 vice-prefeitos e tem mais de 300 vereadores. E eu preciso consultar todo mundo. Ele fez aquilo para apagar fogo, para apagar incêndio. Vai no perfil de Walter Alves e veja quantas entrevistas ele publicou dele, que ele deu em veículo de imprensa no perfil dele. Ele só fez aquilo porque o prejuízo já era grande que João Maia causou a ele. Tem gente que diz que não se deve confiar em João Maia. Valtinho confiou. Pimba. Então, tá aí o estrago. E vai ser difícil agora, Valtinho, sentarem para conversar política com você, viu? Porque você tá com os dois pés em duas canoas. E quem acaba com os pés em duas canoas acaba sem nenhuma. Todo cuidado é pouco. Eu comentei aqui na sexta-feira, como já tinha feito nas minhas outras 3 últimas participações. Lembrei aqui da Justiça na Praça, que Alisson e Valtinho foram vistos conversando e trocando ideias. Eu dei essa nota aqui também, que o prefeito de Mossoró e o vice-governador dialogam sim, já tem um tempo, em algumas reuniões. Isso é fato. Agora, há setores do gabinete civil da governadora que dão conta de que esse sentimento que você trouxe agora, Bruno, de decepção ou de falta de diálogo, secretários indicados pelo vice-governador que não foram comunicados, isso se explica com, no jargão jornalístico, que a gente chama de gestão de crise. Sabe quando a informação veio ao público e aí parece que, não, deixa ela correr. Ela correu e aí todo mundo foi dando de um jeito, chegou a um ponto em que faltou talvez a decisão final. Isso lembra muito um episódio da última eleição, BG. Nós tínhamos todo mundo dizia que Ezequiel seria candidato. Ele nunca disse, mas todo mundo dizia que ele ia ser o candidato. Aí ficou aquela história. Aí ficou aquela conversa e tal, 2, 3, 4, 5 meses, Fábio Dantas foi entronizado ali candidato às portas da eleição passada. Mas naquela ocasião, o núcleo duro do presidente da Assembleia nunca saiu nada dali. Mas eram ilações, eram desejos, na verdade, torcidas. Dessa vez, não. Dessa vez a gente vê outras figuras ligadas ao vice-governador, sim. Olha, o deputado Baldo disse 2 semanas atrás. Jogou também e trouxe. Não foi como João Maia, que foi tão contundente. Não, tá tudo certo. Ele vai indicar o vice. Que eu comentei aqui, que podia ser até Hermano Moraes, que voltaria pro MDB, que foi o seu partido de origem, enfim. Sumiu o governo, ok. Ele conversar política, ok. Tudo isso faz parte. Mas João Maia disse que em dezembro de 2025 já está tudo combinado. O problema é o time, amigo. Você acha que está cedo demais, não é isso? Rapaz, Walter, em dezembro, já resolveu que não assume de jeito nenhum, cara. Acontece exatamente para forçar essa definição de Walter. Sabe qual foi meu... Aconteça o que acontecer, ele não vai assumir. Sabe o que é a minha impressão desse movimento no início do vice-governador? Era tipo assim, vou fazer um jogo aqui. Lá atrás, a gente está falando porque isso há 30 se ele dias. fez um jogo porque eu quero conhecer as contas do Estado. Pronto. Porque se ele fez um jogo para se valorizar, aí é um erro do político crasso. Mas o primeiro movimento não poderia ser eu quero ter acesso às contas? Será que teve? Se esse passo de Valtinho foi dado para chamar atenção e para a valorização política dele, aí eu acho que a partir de agora os atores políticos não confiam mais nele. Me parece que no primeiro momento o sinal era eu preciso ter acesso às contas do governo. Isso ele tem. Não sei se tinha como deveria mesmo.